É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Olá, meu querido, que Deus te abençoe. Nessa quinta-feira, dia 19 de março, nós vamos comemorar a festa de São José, esposo da Virgem Maria e pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que eu escolhi dentro da liturgia desse dia esse versículo 16 da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, que diz o seguinte: é em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Porque nós vamos refletir também sobre a fé de José. José foi um homem de extrema fé, confiança e viveu profundamente a palavra de Deus. E por isso que Deus o exaltou. E por isso que Deus lhe confiou os cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu Filho amado, por causa de sua fé. Ou seja, José era judeu e Jesus torna-se-lhe inserido na sociedade judaica por ser filho de José. Ou seja, biologicamente, Jesus era filho de Maria, que também era judia, mas ele assume toda a missão judaica pela fé de seu pai adotivo, José. Tanto que até mesmo a profissão ele assume de seu pai, como condiz a tradição judaica, como carpinteiro. Ele assume o ofício de seu pai. E como carpinteiro, como a sua profissão, ele ali consegue consumar numa cruz feita de madeira a sua missão. Ou seja, ele mesmo construiu a sua cruz, ele mesmo construiu a sua missão através da sua profissão. E nessa fé de São José, a gente vê justificada toda a liturgia. A primeira, a segunda leitura, Jesus era descendente de Davi, era descendente de Abraão por ser filho de José. A herança não se deu pelo sangue, mas se deu pela fé. E isso nos ensina que a salvação é para todos. A salvação não é pelo sangue, mas a salvação é para todos aqueles que creem. Todos aqueles que assumem Jesus como Senhor. E aproveitando essa oportunidade, eu quero pegar também e lembrar com você lá da carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, aonde que nessa carta nos ensina que a fé é o firme fundamento daquilo que se crê. Ou seja, eu creio firmemente e é o modo de já possuir aquilo que ainda não se vê. E foi nessa palavra, vivendo essa experiência, que José assumiu aquilo que ele não via, a paternidade de Jesus. José não viu Maria receber, ter ali a concepção do Espírito Santo, mas ele acreditou na palavra do anjo que lhe apareceu. Ou seja, ele não viu, mas ele assumiu a fé. E toda fé gera ali uma atitude, gera ali uma ação. E com José aconteceu dessa forma. Acreditando que Maria estava grávida do Espírito Santo, ele assumiu a paternidade do Cristo. Ele ali foi com Cristo, fugiu para o Egito, depois voltou para a sua cidade natal, porque sabia que ali a obra era do Espírito Santo. Cuidou do menino Jesus, porque sabia que ele era o Messias. Então, nesse dia, eu quero te convidar para ter a fé de José. Para ter essa fé de José em Jesus, para ter essa fé de José em Deus. E a fé tem que mover em nós atitudes. Uma fé verdadeira leva a gente a ter atitudes. E eu queria que você tivesse fé na sua família, que você tivesse fé no seu casamento, e por isso é preciso ter atitudes. Ontem eu e minha esposa nós fizemos um vídeo falando sobre a amizade dos cônjuges. Acredite no seu casamento. Acredite na sua família. Nesse pequeno período, ou às vezes pode até se alongar um pouco, esse período que vivemos aí da quarentena por causa do coronavírus, tenha fé. Às vezes não podemos comungar de Jesus eucarístico, mas podemos sim comungar de Jesus pela palavra. E é essa fé que vai nos mover. E é essa fé que não vai nos levar a ir para frente. Mesmo que essa pandemia gere uma crise no seu negócio, uma crise econômica, tenha fé. Peça ao Espírito Santo uma criatividade para você poder vencer no seu trabalho, para que você possa vencer no seu negócio. Por isso, vamos pedir a São José, pela fé
dele em nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé que levou uma obediência, de viver ali o casamento, de acreditar ali no seu casamento com a Virgem Maria, de acreditar ali em Jesus como Senhor, levou ele a cumprir essa missão. Por essa fé, vamos pedir a graça também de sermos homens e mulheres fortes na fé e que produzamos frutos com a nossa atitude. Que Deus abençoe você.